E aí galera, beleza? Vamos lá então. Nós vamos falar hoje da razão, proporção e das regras de 3. Então aqui nós vamos fazer uma pequena parte teórica dessas 3 informações aí. Depois eu faço um outro vídeo com a resolução dos exercícios que envolvem essas 3 situações, tá? Então a primeira situação vai ser teórica e depois vem uma parte com resolução de exercícios, tá? Vamos lá então. Então, razão e proporção. Então, o que é a razão? É o quociente indicado entre dois números racionais, sendo que o segundo número é diferente de zero. A razão nada mais é do que uma divisão entre duas grandezas de mesma ordem. Tá? Então, essa é a característica que consiste no conceito da razão. É uma divisão entre duas grandezas de mesma ordem. Tá? Então, como você pode perceber, uma razão é representada por uma fração. No entanto, não deve ser lida como se fosse um número racional. Ou seja, você pega uma fração lá, 1/2, 1 sobre 2. Tá? Então, a gente não faz a leitura de uma razão, mesmo que ela seja uma fração, como se faz a leitura de uma fração propriamente dita. Tá? Então, a gente vai ver como que faz a leitura dessa situação aí. Então, você tem aqui, ó, 1/2. Então, aqui é em relação à fração, tá? Em relação ao número em relação à razão, a gente lê aqui 1 para 2, ou 1 está para 2. 3 quartos, aqui 3 está para 4. 5 terços, 5 está para 3. 7 décimos, 7 está para 10, tá? Então, a leitura é um pouco diferente em relação ao conceito da fração propriamente dita, tá certo? Os termos de uma razão são dois. A gente tem o antecedente e o consequente. Tá? Quem que é o antecedente? O próprio nome diz, o que vem antes. E o consequente é o que vem depois. Tá, professor, mas esse troço aí vai estar escrito na forma de uma fração? Exato. Então, o antecedente na fração é o numerador dela. Na razão, quer dizer. Então, o antecedente na razão é o numerador dela. E o consequente é o denominador dela. Tá? Então, só para que você saiba, o antecedente é o numerador na fração e o consequente é o denominador na fração. Certo? Então, você tem aqui a notação 3/5 é um numeral, né? Uma fração que representa um número 3/5, onde o 3 é o numerador e o 5 é o denominador. Porém, no contexto da razão, o 3 é o antecedente e o 5 é o consequente. Razões equivalentes. O que são razões equivalentes? São aquelas que, por mais que você tenha números diferentes, tanto no numerador quanto no denominador, as frações representam sempre as mesmas quantidades. Por exemplo, 1/2, 2 quartos e assim sucessivamente. Tá? Você vai multiplicando por 2 ali. Então, a gente tem aqui, ó, 3 quartos, 6 oitavos, 9 dozeavos, 12 16. Então, você tem, ó, 3, 6, 9, 12. Então, está aumentando de 3 em 3, está aumentando de 4 em 4. Então, se você dividir 3 por 4, dá 0,75. 6 por 8 dá 0,75. Então, todas as divisões aqui representam a mesma informação. Tá? Se eu considerar a ordem inversa aqui, o 3 quartos é a fração irredutível do 12 16avos. E aqui na de baixo, o 4 quintos é a fração irredutível do 48 60. Tá bom? Proporção. Então, a gente já viu o que é uma razão. Então, o que é uma razão? É uma divisão entre duas grandezas de mesma ordem. Beleza. O que é uma proporção? A proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Então, você já sabe que a razão ela é uma fração. Tá? O numerador é o antecedente e o denominador é o consequente. Muito bem. E o que é uma proporção? É quando eu pego duas razões e faço uma igualdade entre elas. Tipo, 3 quintos é igual a 6 décimos. Mas é igual? 3 quintos é igual a 6 décimos? É, porque daí você já entra no contexto ali das razões equivalentes, das frações equivalentes. Por mais que você tenha números diferentes, elas representam a mesma quantidade. Fazendo as simplificações devidas ali, você vai encontrar a mesma informação. Beleza? Muito bem. Então, diz ali, a proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Quando temos a igualdade só de duas razões, podemos chamar essa igualdade de proporção simples. Se tivermos a igualdade de mais de duas razões, chamamos de proporção contínua. Muito bem.
Então a gente tem aqui, ó, uma proporção simples, por quê? Porque você tem uma igualdade entre duas razões apenas, duas frações. E aqui você tem uma contínua, porque você tem uma igualdade entre três frações. Aí você fala assim, professor, mas eu não sei resolver nem com duas frações, com três. Não se preocupe não, filho, nós vamos resolver isso aí com 4, com 5, com quantas for necessário, tá? Fique tranquilo. Nossa, professor, que grosseria. Esquenta não, filho. E fia. Propriedade fundamental. Então a propriedade fundamental das proporções diz o seguinte: em toda proporção o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Tá, professor, mas como assim meios e extremos? Vamos supor que você tenha 4 números em proporção, A, B, C e D. Quem que são os extremos? O A e o D, porque estão nas extremidades. Quem que são os meios? O B e o C, porque estão entre os dois extremos. Então ele diz assim, em toda proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá, mas como é que eu vou fazer isso daí? Olha aqui, ó. Então você tem lá A, B, C, D. Então se você colocar os 4 aqui, um na cola do outro, você vai ter a sequência A, B, C e D. O A e o D, que nem eu falei, eles são os extremos. O B e o C são os meios. E o que acontece aqui? É a famosa, né? Famosa o que, professor? Multiplicação cruzada. Então você vai multiplicar esse com esse e esse com esse aqui. Então A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Então esse produto entre o A e o D, que são os extremos, tem que ser igual ao produto entre esses dois caras aqui, que são os meios. Então essa é a propriedade fundamental das proporções. Então em toda proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Beleza? Vamos lá então. Primeira propriedade ali, ó. Quer dizer, a segunda, né? A primeira propriedade é a propriedade fundamental. Então ele diz assim, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos para o terceiro ou quarto, é sempre a mesma. Então vamos supor aqui, ó, você tem A sobre B igual a C sobre D. Então aqui ele está dizendo que se eu somar esses dois aqui sobre um deles, e eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa para esses dois aqui. Então A mais B dividido por A. C mais D dividido por C. Por que eu tenho que pegar o C? Porque aqui eu peguei o A. E se eu tivesse pego o B aqui? Aqui seria o D. É o que acontece na outra fração ali, ó. Da mesma forma, A menos B sobre A, C menos D sobre C. E você pode pegar o B ou o D também, tá? Então essa é uma propriedade que ajuda na resolução de alguns exercícios ali que a gente vai ver mais adiante, tá? Terceira propriedade. Então a soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, se eu somar A mais C dividido por B mais D, eu posso colocar igual a sobre B ou C sobre D. Então, se eu somar esses dois e colocar na mesma fração esses dois somados, a segunda fração aqui eu posso escolher qualquer uma dessas duas aqui. Na mesma coisa acontece com a diferença, ok? Senhor, não entendi esse negócio aí. Fique tranquilo, porque depois quando eu for resolver os exercícios ali com vocês, fica bem mais claro, bem mais fácil de entender essas duas propriedades aí, tá? Elas parecem algo assim extremamente complexas, mas não são, são bastante simples. É que às vezes a teoria ela vai assim dar um certo desconforto em relação ao que você tem que trabalhar ali, tá? Mas elas são bastante simples de serem trabalhadas, tá bom? Então, olha, dois números estão na razão de 2 para 3. Acrescentando-se 2 a cada um, as somas estão na razão de 3 para 5. Então, o produto desses dois números é... Primeira coisa, pô, quais são esses dois números? Não sei. Então, tem a resolução aqui, ó. Então, ele está dizendo que x sobre y é igual a 2 sobre 3, que é o que está escrito assim. Aqui, ó, dois números estão na razão de 2 para 3. Eu não sei quais são esses dois números, então chamou de x de y. Acrescentando-se 2 a cada um, as somas estarão na razão de 3 para 5. Ó, primeiramente você tinha essa informação. A razão entre dois números é 2 para 3. Somou 2 a cada um deles, a razão passou a ser 3 para 5. Aí como que a criatura resolve esse processo aqui? Veja que é uma coisa que é bastante
complexa, vamos dizer assim, né? Eu nem vou fazer a leitura dessa resolução aqui, porque ela vai dar um certo nó na cabeça de vocês, tá? Então eu vou pegar depois esse exercício aqui e vou resolver ele de um outro jeito, ok? Porque aqui ele está colocando, ó, além do x do y, ele está colocando uma terceira variável, está colocando um a, ok? Então ele chamou essa informação de x sobre 2 de a e y sobre 3 de a também, já que a razão tem que ser sempre a mesma, né? Então assim, ficou, nós tínhamos duas variáveis, ele colocou mais uma, ficou com 3, tá? Eu vou resolver depois esse mesmo exercício aqui com vocês, só que talvez de um jeito um pouco mais simplificado que esse aqui, tá? Então não se preocupe com relação a isso aí não, tá bom? Ali, ó. Sabendo que x mais y é igual a 42, determine y na proporção. Ali nós vamos determinar o x e o y. Tá, professor, mas você falou que não ia resolver o outro lá, porque ele colocou uma terceira variável. Ele colocou uma terceira variável também. Só que veja, a gente pode utilizar as propriedades que foram trabalhadas lá atrás. Ele dizia que tinha propriedade que eu podia somar e tinha propriedade que eu podia subtrair. Então veja, eu não tenho a necessidade de fazer todo esse processo de jogar uma terceira variável dentro do problema. Eu posso trabalhar com as que eu tenho. De que maneira? Você tem x sobre y igual a 5 sobre 9. E você tem que a soma de x mais y é 42. Então você pode fazer x mais y no numerador da primeira fraçãozinha aqui, dividido por y, que é igual a 5 mais 9 dividido por 9. Então você trabalha em função daquela situação que você tem ali. Tá? Então não há necessidade de você jogar uma terceira variável dentro do problema. Você pode usar as informações que você tem ali partindo das propriedades. É muito mais prático. Justamente por isso que você tem as propriedades, que é para você não sofrer na hora de resolver esse tipo de problema aqui. Tá bom? Então isso aqui também eu vou resolver com vocês depois lá. Vai ficar bem mais simples de você verificar o que ocorre ali. Tá bom? Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então a gente vai começar pelas grandezas diretamente proporcionais. Então vamos comparar duas informações. Quando que eu sei que essas duas informações são diretamente proporcionais? O próprio nome já diz, é uma razão direta. Isso significa o quê? Se você pegar uma das grandezas e aumentar ela, a outra grandeza vai ter que aumentar na mesma proporção. Se você dobrar uma das grandezas, a outra dobra também. Se você triplicar, a outra triplica também. Ou seja, as grandezas diretamente proporcionais são aquelas onde o que você fizer para uma das informações, a outra tem que acontecer exatamente a mesma coisa. Dobrou de um lado, dobra do outro. Triplicou de um lado, triplica do outro. E assim sucessivamente, tá? Então ali está escrito assim, são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação de a outra na mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. E assim sucessivamente. Se você dividir uma por 2, a outra vai ser dividida por 2 também. Tá? Então não é só a multiplicação que você entenda como grandezas diretamente proporcionais. Você pode multiplicar as duas, como você pode dividir as duas também. Tá? Não tem problema algum. As inversamente proporcionais. Então o que acontece? Vamos pensar de forma contrária às diretamente proporcionais. Se você estiver analisando duas grandezas e você pegar e dobrar uma delas, o que vai acontecer com a outra? Tem que diminuir na metade. Então acontece o quê? Elas estão numa razão inversa. De que forma? Se você dobrar uma das grandezas, a outra vai cair na metade. Se você triplicar uma grandeza, a outra vai cair na terça parte. Então você multiplica um lado por 3, divide o outro lado por 3. Multiplica um lado por 2, divide o outro lado por 2. Tá? Então, o que você fizer numa das razões, a outra você tem que fazer ao contrário. Então, multiplicou para o lado de cá, divide para o lado de lá. Tá? Então, ele coloca ali, é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, temos que dividir a outra por 3. Tá? Então é isso que funciona. É dessa maneira aí que funciona. Tá? Então tem um exemplozinho aqui para você entender a circunstância que trabalha com as grandezas direta e inversa. Tá? Então aqui a gente pegou a distância percorrida por um automóvel e o gasto no combustível. Tá?
Então 55 km, 5 litros. 330 km, 30 litros. O que aconteceu na grandeza distância? Aumentou. Quantas vezes? 6 vezes. Então do 55 para 330 aumentou 6 vezes. O que aconteceu com o consumo de combustível? Era 5 litros, passou a 30 litros. Quanto que aumentou ali? 6 vezes também. Então você tem as grandezas que são diretamente proporcionais. Por quê? Você aumentou a quantidade, a distância percorrida, automaticamente aumentou o consumo de combustível também. Tá? Então você multiplicou por 6 a distância percorrida, a quantidade de combustível multiplicou por 6 também. As inversamente proporcionais, a informação mais simples de você entender é a razão entre a velocidade e o tempo. Tá? Então imagina assim, ó, se você tiver com o automóvel a 40 km por hora, você vai demorar 18 horas para fazer um determinado percurso. Se você aumentar essa velocidade para 120 km por hora, olha o tempo que você vai gastar, 6 horas. Por quê? Porque você aumentou a velocidade e o tempo diminui. Então, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Aumenta a velocidade, diminui o tempo na mesma proporção, tá bom? Então veja, do 40 para o 120 aumentou 3 vezes. Do 18 para o 6 diminuiu 3 vezes também. Ou seja, você multiplicou o 40 por 3 e aqui dividiu o 18 por 3. Ok? Muito bem. Regra de 3. Isso aqui é uma coisa que você vai usar em quase uma boa parte das circunstâncias que você vai trabalhar, tá? Então, quer queira ou não, em um momento ou outro vai aparecer alguma situação que envolva o conceito da regra de 3. Então, você precisa saber. Então, a gente vai trabalhar com duas situações, a regra de 3 simples e a composta. Muito bem. Então, a regra de 3. Por que ela é chamada de regra de 3? É a regra dos 3 valores conhecidos. Então, você tem uma regra de 3, 4 informações. Dessas 4 informações, você vai conhecer 3 delas, tá? E tem que descobrir, obviamente, a 4ª informação, tá bom? Então, o processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3. Então, aqui eu tenho uma, digamos assim, uma lógica na hora de você resolver. Então, eu faço o seguinte. Primeiro, eu vou separar as grandezas. Quais são as grandezas que estão envolvidas no problema? Eu vou colocar uma ao lado da outra. A segunda situação, você vai dispor embaixo dessas grandezas as informações do problema. Tá? E por último, você vai verificar se ela é diretamente proporcional ou ela é inversamente proporcional. Tá bom? Vamos lá então. Ó, Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Eu costumo utilizar aqui o que a gente chama de diagrama de flechas, tá? Então vou colocar a flechinha aqui, ó, apontando para o número maior. Então o 5 é maior que o 3. Então, 3 camisetas, ela gastou R$120. Se ela comprar 5 camisetas, ela vai gastar mais ou menos? Ela vai gastar mais, ou seja, o X vai ser maior do que o 120. Veja que as duas flechinhas aqui ficaram apontando na mesma direção. Isso significa o quê? Que você tem duas grandezas que são diretamente proporcionais. Tá, e se elas são diretamente proporcionais, você faz o quê? Multiplica cruzadinho. Tá? Então, multiplica cruzado aqui, ó. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 120 dá 600. 600 dividido por 3 dá 200. Então, na multiplicação... quando a regra de 3 for diretamente proporcional, ó, multiplicação cruzada, ok? Então faz a multiplicaçãozinha cruzada e só alegria, quando elas forem diretamente proporcionais, ok? Agora aqui, ó, uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas do serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então aqui nós temos a informação numérica. Ó. Vou colocar a flechinha apontando para o número maior outra vez. Então 8 é maior que o 5, aponta para cima. Ó, trabalhando 8 horas por dia, eles vão fazer o serviço em 20 dias. E se eles trabalharem 5 horas por dia, eles vão terminar em mais dias ou menos dias? Em
mais dias, né? Então você põe a setinha para baixo. Então veja, setinha para cima, setinha para baixo, ficou uma ao contrário da outra, elas são inversamente proporcionais, tá? Aqui, ó, foi colocado invertendo essa aqui. Eu não faço isso aí não, tá? Eu vou fazer assim, ó, 8 sobre 5, que é igual... Nossa, professor, que letra feia. E aqui eu não tenho aquelas mesas de digitalização, né? 20 sobre x. Então não precisa inverter, gente. Faz assim, ó, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, para você separar da diretamente proporcional. Da diretamente proporcional, multiplica cruzado. Da inversamente proporcional, multiplica na linha, tá? Sem a necessidade de você inverter. Porque vai chegar uma hora que você vai esquecer. E daí? Daí já era, né, fiote? Então, o que você tem que levar em consideração? Se as grandezas forem diretamente proporcionais, cruzado. Se elas forem inversamente proporcionais, linha, tá? Para você não misturar uma com a outra, tá bom? Aí fez as pontinhas ali, ó, deu 32 dias. Beleza? Então vamos lá. Regra de 3 composta. Então vamos ali, ó. Essa é a regra aplicada para situações em que temos mais de duas grandezas proporcionais. Então aqui, quando tiver duas, regra simples. Se tiver 3 ou mais, é composta, ok? Aqui nós temos que tomar bastante cuidado, tá? Porque vai haver mistura. Ela pode ser diretamente proporcional, pode ser inversamente proporcional e pode ser as duas ao mesmo tempo. Aí você quem vai ter que definir o que vai rolar, tá bom? Então diz ali, ó, numa fábrica, 10 máquinas trabalhando 20 horas por dia, trabalhando 20 dias, produzem 2.000 peças. Quantas máquinas serão necessárias para se produzir 1.680 peças em 6 dias? Então as grandezas, número de máquinas, número de dias, número de peças. Pode ver que a variável do problema está aqui, ó. Eu vou colocar o x aqui. Então, a primeira setinha para cima. Deixa eu ver se tem outra cor de canetinha aqui. Tem. Vou pegar o pretinho aqui. E aqui o 2.000 para cima também. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar e vou analisar essas duas informações aqui, tá? Esquece a terceira grandeza por enquanto. Nós vamos pensar nessas duas aqui. Então assim, para fazer o serviço em 20 dias, eu vou precisar de 10 máquinas. E para fazer o serviço em 6 dias, eu vou precisar de mais ou de menos máquinas? Vou precisar de mais. Por quê? Diminuir o prazo, tem que aumentar a quantidade de máquinas trabalhando. Então aqui a setinha para baixo, ok? Agora nós vamos analisar o número de peças e o número de máquinas. Então, em 10 máquinas vão produzir 2.000 peças. E para produzir 1.680, eu vou precisar de mais ou de menos máquinas? De mais máquinas, de menos máquinas, né? Então, setinha para cima. Então você pode ver aqui, ó, que as duas vermelhas ficaram inversas e as duas pretinhas aqui ficaram diretas. E aí? E aí, meu povo, você vai fazer isso aqui, ó, certo? Então aqui ele fez a inversão de, ele inverteu essa daqui, ó, do meio. Porque era 20 sobre 6. Ele colocou 6 sobre 20. Que nem eu falei, gente. Eu não vou fazer essa mudança, tá? Depois eu vou resolver no quadro ali. Vai ficar mais fácil vocês entenderem como é que funciona. O que eu quero é que vocês observem isso aqui, ó. Do lado direito da igualdade, você sempre vai ter uma multiplicação entre as frações, tá? E a fração que tem a variável sempre vai estar do lado esquerdo do igual, ok? Então depois eu vou resolver exercícios que falam de regra de 3 simples e composta, para ficar mais fácil de você visualizar o que vai acontecer. Como a gente tem duas situações ali, direta e inversa, aqui ele vai escolher, por exemplo, essa daqui, para colocar, para que todas as grandezas ficassem diretamente proporcionais. Aí ele vai multiplicar o 20 pelo 6 e o resultado vezes x. O 2.000 vezes 6, né?
o 1680 vezes 20 e o resultado vezes 10. Professor, mas por que ele está multiplicando cruzado com sinal de igual? Ué, as grandezas diretamente proporcionais a gente não multiplicava cruzado, na regra de 3 simples, quer dizer, não multiplicava cruzado, quando a regra de 3 era diretamente proporcional, multiplica cruzado. E se ela fosse inversamente proporcional, multiplicava na linha. Aqui segue o mesmo parâmetro ainda, tá? Aí faz as continhas todas ali, beleza? Então essa primeira parte aqui é só situações da teoria, da parte teórica que envolve a parte de razão, de proporção e de regra de 3, simples e composta, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo aí para vocês com resolução de exercícios que envolve toda essa situação que eu comentei com vocês aqui na parte teórica, beleza? Então, logo eu venho para resolver alguns exercícios com vocês. Valeu!